Pelos muitos pedidos de vocês nos comentários, aqui vamos começar a parte 4 da tradução e explicação da aula do Rav Merelial sobre a vinda do Messias, a revelação do Messias e as provações do final dos tempos. Para quem chegou direto nesse vídeo, recomendo na descrição clicar no link que eu vou deixar escrito parte 1 e lá você vai poder assistir e pegar o assunto desde o início. שינוי מולקולרי, שינוי מהותי. Ter uma modificação completa do mundo, depois que o Messias se revelar e tiver revelação divina, o mundo vai se modificar completamente. O que a gente conhece até hoje como mundo, depois da revelação divina, vai ser totalmente diferente. A má inclinação não vai mais existir, pessoas não mais se odiarão. Vai ser a época que o leão vai deitar do lado do cervo, o lobo do lado do cordeiro, e mesmo os próprios animais não vai existir essa inclinação de matar, porque a gente olha a natureza cruel. A natureza, você vai abrir o Discovery Channel lá, algum canal que vai contar a vida dos animais, tem que ter, vamos dizer, uma espécie de sangue frio, não pode deixar o sentimento ali sobrepor, porque senão você vai fechar, você não vai conseguir assistir, porque a natureza é cruel. Isso até gera uma pergunta: por que Hashem fez a natureza desse jeito tão cruel? E a resposta está na Torá, que os animais no início não tinham permissão para comer dos outros animais, da carne. Eles eram igual ao homem, Adão Arishon, o primeiro homem, comer somente a planta, somente a vegetação. Todos os animais eram herbívoros. E com a falha no teste de Adão Arishon, do primeiro homem, e sucessivamente dos outros que vieram depois, o Caim, matou Abel, etc., então o mundo foi se degradando, o nível tão elevado dos animais foi decaindo, e a pergunta de novo que surge é: por que os animais vão perder um nível elevado, sendo que não foram eles que cometeram nenhum pecado, até porque eles não têm livre-arbítrio. O ser humano cometeu o pecado e o animal foi prejudicado junto. A gente vê que quando vieram as águas do dilúvio, Hashem falou: já estou cansado dessa criação, eu vou destruir o mundo. Por quê? Porque o homem não consegue mais ir dormir de noite quando ele bota a cabeça no travesseiro, que é o momento que pensamentos de teshuvá, pensamentos de arrependimento, de conduta errada vêm, e fala, até mesmo nesse momento, no momento do dia que a pessoa está mais sensível, eles ainda assim pensam em fazer coisas que são contra a vontade de Deus, ou seja, ao invés deles estarem ali no estado de arrependimento e voltar dos seus maus caminhos, a coisa vai exatamente para o outro lado. Eles pensam como eles vão fazer ainda pior no outro dia. Então não só que estava tudo deturpado, tudo depravado, e todo tipo de roubo e das piores coisas, ainda assim estavam planejando como iam piorar depois. Então Hashem deu um prazo para isso, viu que não tinha mais como, e colocou o decreto do fim. Mas a esperança de Deus era que Noé dissesse: não, Deus, não destrua o mundo. Eu vou sair, vou avisar essas pessoas, elas vão fazer chuva. Assim como Moshe Rabbeinu, Moisés, fez com o povo de Israel, depois do pecado do bezerro de ouro, Hashem queria destruir o povo de Israel. E Moshe discutiu com Deus e discordou e falou: não, o seu nome vai ser profanado, porque os idólatras vão dizer que Deus não podia contra o Egito. Por isso Deus tirou o povo de Israel do Egito para o deserto para matar no deserto, porque Deus é menos do que os egípcios. Então Moisés começou a utilizar de todos os argumentos, advogando a favor do povo de Israel, e assim Hashem gostou, era esse o objetivo. Hashem não chegou para Moshe à toa e falou: meu atributo de fúria foi despertado, eu vou destruir o povo de Israel. O quê? Deus precisa agora se consultar ou avisar para alguém que vai vai executar algum decreto? Não tem nenhuma necessidade. O próprio rei pode decretar e executar sem precisar do consentimento de ninguém. Moshe esperto entendeu que aqui era a oportunidade para salvar o povo de Israel e que Hashem justo estava querendo que ele fizesse isso. Hashem queria que ele fizesse isso. Então aqui com Noah não captou isso. E ele falou: então tá bom, vão ser destruídos que todos sejam. E aconteceu que Hashem disse: eu vou destruir animais, vegetação, o mundo inteiro vai ser destruído. Surgiu uma pergunta: o que as plantas fizeram de errado? O que os animais fizeram de errado para ter esse decreto de destruição? Hashem quer destruir. Destrói só os homens, as pessoas que fizeram errado. E a explicação é de que o mundo inteiro só tem o mérito de existência por conta do ser humano. Todo mundo, a vegetação, os animais, os planetas,
o universo infinito, todos os astros, tudo isso veio para servir ao homem. Então, para que o homem existe? Por que o homem é tão importante? A resposta é para sempre optar pelo bem entre a escolha do bem e o mal. O livre-arbítrio vai existir e todo o objetivo da criação é que o homem escolha pelo bem. Então, se não fosse por esse livre-arbítrio e se o homem só tivesse realmente indo para o lado negativo, não tem mais para que a existência continuar, não tem para que o mundo existir. O mundo que eu digo é o universo infinito. E quando Hashem também pediu para Noah chamar os animais para a arca, falou o quê? Os animais puros, os animais corretos, porque como a proibição de relação ilícita naquela época, na época de Noah, na época da geração dele, era tão depravado, então os animais receberam esses atributos, características também, entre eles faziam, né, o cruzamento entre espécies, entre o mesmo gênero, e então por isso aqui vai ter essa ideia tanto do lobo quanto o carneiro estarem um do lado do outro sem matar o outro, porque quando o ser humano ele perde, ele consegue vencer essa má inclinação, então automaticamente ele tá modificando não só a ele mesmo, ele tá modificando a criação como um todo. Os cangurus da Austrália, você tá modificando a natureza deles através disso, que você tá lutando contra a sua má inclinação, escolhendo o bem, escolhendo o certo entre o certo e o errado. בכל המציאות של החיים והתפיסה שלנו על המציאות של העולם הזה. היום אנחנו מבינים שיש מלחמות, אדם לעמל יולד, צדיק סנהדרין. תעבוד, קמת, עולם העשייה. Então, o Rav, ele fez a conclusão de antes, que foi o que a gente acabou de falar, já entrou dizendo Adam Lamal Yulad. O homem nasceu para se esforçar por alguma coisa, para labutar em prol de algo. Ele vai poder pegar essa força interna, sua energia interna, e utilizar isso para algo produtivo, como também pegar essa mesma força e utilizar para algo destrutivo. Mas o homem nasceu para labutar. Você vê uma pessoa parada assim à toa, sabe? Não existe isso praticamente. Você pode falar para a pessoa, pô, tá fazendo coisas que não são produtivas. No geral, é isso que você fala, né? Pô, vai fazer algo produtivo, porque no geral é isso que tem dentro do ser humano. Esse grande poder, essa grande força de fazer algo. Você tá aqui, você tá no campo de trabalho, vai, trabalha, faz a tua parte, produz, se eleva na sua Avodat Hashem, no seu serviço divino. E você veio para lutar contra a má inclinação todos os dias. Má inclinação te incitando a fazer coisas proibidas todo dia. Todo tipo de visões proibidas e pensamentos também ilícitos de coisas erradas todo dia, tá ali te incitando. וככל שאדם יותר ירבה בתורה, יפחיתו עליו את הניסיונות, לא יבוא לו ניסיונות. E quanto mais a pessoa se esforça em estudar a Torá, mais vão diminuir sobre ele os testes. אנחנו יכולים לעמוד בניסיונות, אנחנו... A gente consegue, por acaso, lidar com testes? A gente consegue lidar quando chega um teste para saber de qual lado a gente tá, o que é e o que não é? A última coisa que a pessoa quer é estar em provação, porque o ser humano não pode confiar em si mesmo até o dia da sua própria morte. Assim diz o Pirkei Avot. E quanto mais estudar Torá, menos vão ser os testes que ele vai receber. מי יכול לעמוד בניסיונות? הגמרא אומרת, אל תביאני לא לידי ניסיון, לא לידי ביזיון. אחרי הניסיון יבוא הביזיון. E a Gemara diz que, na verdade, que a gente pede de manhã, que a gente não que a gente não venha através de testes, que não venha um teste sobre nós e que a gente também não passe por nenhum desprezo, por nenhum desrespeito, né? Que nada de ruim aconteça com a gente. Então a gente já começa o dia com as bênçãos da manhã, com Birkot HaShachar, fazendo isso, é parte das bênçãos da manhã. Então o Rav tá explicando que aqui a Gemara ensina que todo aquele que passa por teste, ele vai ser desprezado. Querendo dizer, qual é a chance dele passar no teste? E aí ele vai concluir que estude Torá, esteja conectado com o estudo da Torá, que a força do estudo vai diminuir sobre a pessoa os testes e as provações da vida. מישהו יכול להגיד, הוא עומד בניסיונות? הפריצות כבר עברה כל גבול הפריצות. A pritsuta é o oposto do recato. Ou seja, a exposição do corpo passou todos os limites, isso que o Rav disse. מי יכול להגיד שהוא מחוסן? Quem pode dizer que ele está vacinado contra ver coisas erradas e ter uma vida de santidade a nível
certo? De não estar exposto a nada que venha ali prejudicar. הלו כמה פעמים הזכרתי בשיעורים של השובבים שרבי עקיבא כמעט נפל, רבי טרפון כמעט נפל, רב עמרם כמעט נפל, רבי מאיר כמעט נפל, זה סוף קידושין דף פ"א פ"ב, הגמרא מביאה שם על גדולי ישראל כמעט נפלו, מה נגיד אנחנו, אזובים אשר בקיר. Então, o Rav explica que nas aulas que ele dá normalmente para época de Shovavim, que é uma época de fazer todos os tipos de concerto, ele está acostumado, adaptado a dar aulas explicando sobre a história de Rabi Akiva, Rabi Tarfon e todos os outros que ele falou, que são os Gidolei Olam, os maiores que tem, os maiores os pilares do judaísmo, os maiores sábios que tiveram. Esses, a própria Gemara explica que eles tiveram testes com mulheres e quase caíram. Foi por um fio de cabelo que eles não caíram. E aí faz toda aquela atribuição à geração deles, né? Que mulheres não andavam nas ruas, e mesmo aquelas que andavam como se fosse um cobertor em cima do corpo, etc. Então ele disse que a má inclinação sobre isso é algo tão perigoso, algo tão pesado, tão forte, de que mesmo os maiores sábios milenares da Torá, a própria Gemara relata que eles quase caíram, mas por muito pouco eles não caíram nesse problema. E ele chegou e falou, que dirá nossa geração hoje em dia. ולהם לא היה אינטרנט. Falou, para eles daquela época não existia internet. מה נגיד היום? De que a gente vai falar de hoje em dia? היום בן אדם עבר יום שלם ולא ראית זימה, מגיע עליך משיח. O Rav disse, hoje, uma pessoa da nossa geração, que ela passou o dia inteiro, terminou o dia, acordou e foi dormir, e durante o dia inteiro ele não viu nada de promiscuidade, o Rav disse o quê? Para esse, ele merece receber o Messias. Ele tem o mérito de receber o Messias. De tão grande, de tão grandioso, de tão impossível, de tão, sabe, um prazo, como é que fala? Uma recompensa assim gigantesca para uma conquista gigantesca. בערכך. לא חשבת על פריצות, מגיע לך משיח בערכך. Então, a pessoa passou o dia inteiro dela, não pensou nada de promiscuidade, o Rav repetiu, você merece o Messias. לפני שאתה הולך לישון תבקש בקשה ריבון העולמים, היום שמרתי את העיניים, בקשה תזכה אותי שחמתי לא תבוא לשבת. Aqui, ele agora acabou de ensinar uma segular. Ele fez uma piada, mas ele explicou uma segular muito forte. Ele explicou o seguinte, a pessoa que ela assim conseguiu passar um dia inteiro, sem pensar nada de errado, se controlou, se policiou, e sem pensar e sem ver nada de errado, o Rav disse, antes de dormir, você faz uma reza especial para Deus e fala, Hashem, pelo mérito disso, que eu deixei minha mente pura, meus olhos puros, e aí você faz o seu pedido. Que eu ganhe na loteria, você compra um bilhete de loteria. Que eu consiga um bom trabalho, que eu me cure de tal doença, que tal pessoa se cure de tal doença. E daí por diante, cada um faz o seu pedido. תבקש מה שאתה רוצה. הגדול לפי גודלו, הקטן לפי קטנו. מה, זה נראה בעיניך קל שבדור הזה אנשים שומרים את הברית? Agora continuou e agora ele tá falando algo ainda mais pesado. Tá falando o quê? Vocês acham que é normal uma pessoa dessa geração cuidar do seu pacto, do seu brit? Qual que é a intenção? Ele quer dizer cuidar da parte prática do órgão sexual, certo? Ter o cuidado com isso. O que significa? Não relação proibidas e não desperdiçar sêmen em vão, né, com as próprias mãos. O Rav está dizendo o quê? Você acha que hoje em dia é fácil que ninguém faz essas coisas? אם אני מסתכל על בחור ואני רואה הפרצוף שלו נקי, אני אומר לו תעשה טובה תברך אותי. Então Rav Morelhau diz que se ele olha no rosto de um jovem, um homem, e ele vê no rosto a pureza, que é aquele negócio, quando a pessoa está num estado de autopurificação, estudo de Torá diário e todo policiamento, ela vai ganhando um nível de uma espécie de sensibilidade e através disso consegue olhar no rosto da pessoa se tem transgressões, se tem mitzvot. Então o Rav está dizendo, o próprio Rav Morelhau, quando ele olha o rosto de um jovem e vê que o rosto é limpo, que não tem transgressão, ele vai para pedir bênção para esse. Ah, calma aí, você vai nos maiores sábios de Israel ou no cabalista para pedir uma bênção especial para ele? É que o Rav Morelhau está falando ainda mais. Um jovem com o rosto limpo, abaixe sua cabeça e peça para ele uma bênção, que ele está num nível que você não consegue ter ideia. Ah, mas ele não tem barba grande, não veste branco e preto, não parece um Rav, nem parece religioso direito, só tem alguns sinais assim. Ele tem a mente pura e os olhos puros, abaixa a cabeça e pede para ele uma bênção. בחור, לא נשוי, שגם זה
עוד צריך לדבר על נשואים. אני מדבר על בחור שאין לו פת בסלו, ואני רואה פנים נקיות, הוא אומר לי, הרב תברך אותי, אני אומר לו, אתה קודם תברך אותי. Então, o Rav Justo disse que chegou para ele um garoto para pedir a bênção para ele, e ele reparou e viu que ele não era casado e que ele tinha essa parte da pureza que o Rav viu. Então o Rav foi e o próprio Rav pediu a bênção para o garoto, ao invés desse jovem ter pedido para o Rav, falou, tudo bem, eu te abençoo, mas antes me abençoa. אתה יודע מה זה הדבר הזה? רב. Você sabe qual que é o peso disso? Quão gigante é isso, espiritualmente? רק הדר בכרך ולא חוטא ק"ג פסחים? יש דבר כזה מציאות בדור של כל כך הרבה פיתויים? פה הקדוש ברוך הוא שלח בדור האחרון את הפייטרים, את אלה שמסוגלים לסבול. Então ela está explicando agora sobre as almas que vieram para essa geração que a gente está hoje, que essas são as almas dos guerreiros, dos mais fortes. Porque para conseguir viver isso e aguentar isso e não cair, realmente tem que ser almas muito especiais, muito elevadas, que vão ter essa grande força de conseguir guerrear e lutar contra algo aparentemente impossível de ser vencido. את אלה שראויים לראות פני המשיח. São esses que têm o mérito de ver o rosto do Messias. ואנחנו כפסע בינינו לבין המשיח. אבל השאלה למה אתה מחכה לו? למה מחכים לו? למה 2000 שנה הוא צריך להתעכב? E agora a Rav traz a grande pergunta. Para que a gente espera pelo Messias? Qual é o grande motivo? הגמרא אומרת, הוא נכנס חי לגן עדן, בדף י"ז במסכת ברכות בירושלמי. Rav trouxe a Gemara, que diz que o Messias vai entrar vivo no Gan Eden, no Jardim do Éden. הגמרא מביאה עליו שהוא נכנס חי לגן עדן, חנוך בן ירד, אליהו הנביא, משיח בן דוד, אליעזר, עבד אברהם, חירם מלך צור, עבד מלך כוש, עבד בן של רבי יהודה הנשיא, בת פרעה, זר בת אשר ורבי יהושע בן לוי. Então, o Rav aqui acabou de fazer uma citação da Gemara, todos que entraram direto para o Gan Eden vivos. Falou de Serach Batasher, Batia, Eliyahu Hanavi, e a lista continua. ככה אמר רבי חנוכה בן משה הלוי. במסכת חגיגה בסנוקר. דקה 53. לא סתם. אבל אלה 10 נכנסו חיים לגן עדן. אחד מהם משיח בן דוד. רגע, אז הוא היה בעולם ונכנס חי לגן עדן, אז למה הוא נולד? Aí surge a pergunta, se ele estava vivo e subiu vivo para o Gan Eden, então para que ele nasceu? Era só descer de lá vivo e depois subia para lá vivo. Para que nascer? Se não vai morrer. למה הוא נולד? כי הגמרא אומרת במגילת ט"ו, ואין הקדוש ברוך הוא מכה את ישראל עד שבורא להם רפואה תחילה. לומר לך, המשיח מוכן, תהיו... Então não existe uma doença que venha, ou uma dificuldade, qualquer coisa ruim que venha, se antes não tem o remédio e a solução para aquilo. Não existe um problema sem solução e não existe um problema que venha sem uma transgressão feita antes. Então toda essa dificuldade hoje para o Messias vir é justo para fazer a expiação dos pecados que foram feitos desde quando o mundo foi criado até hoje em dia. E essa máquina de lavar, se a gente pode falar, né? Essa limpeza, ela é dura, é difícil, mas é um mérito para quem tiver, para quem conseguir fazer essa limpeza e se segurar a sua má inclinação, ele vai estar automaticamente fazendo a limpeza do que precisa ser feito do mundo, e aí depois ele vai ter esse mérito de ver o rosto do Messias. E com a revelação do Messias conseguir participar do novo mundo, da nova ordem mundial, assim como muitos gostam de chamar. טובים הוא בא, לא צריך הרבה זמן, טק הוא מגיע, הרפואה מוכנה. Então, a refuá, que é o remédio, é justo a vinda do Messias para acabar com toda essa doença, esse câncer que tem no mundo. אבל אנחנו לא טובים. Mas a gente nós não somos bons o suficiente ainda para receber o Messias. והשאלה כמה טובים אנחנו צריכים להיות, כי לא נהיה E a pergunta é, quão bons nós temos que ser para meritar em receber o Messias? יותר טובים מהדורות הקודמים. E com certeza nós não somos melhores do que as gerações que se passaram. Então, qual que é a lógica? Se as gerações que passaram não tiveram mérito para receber Messias, quem somos nós para receber? E pior ainda, quem vem depois? E com essa ideia, o Messias nunca vai chegar. עיני עינק, בוא, let's face it, אומרים באנגלית let's face it. בוא admit, בוא נודה על זה. Então, agora vou usar até uma expressão em inglês. Vamos encarar a realidade. הדורות הקודמים היו הרבה יותר טובים. וכמה פעמים הזכרתי את המשל הזה, ואני כל כך אוהב אותו. לפני 500 שנה, 450 שנה, בכפר נידח בצפון הארץ, שקוראים אותו צפת,
היו גדולי ישראל יושבים שם, תארו לכם איזה בית כנסת היה שם. הרב של הבית כנסת, רבנו הארי. O Rav aqui fez uma volta no tempo, falou lá em Tzfat, 500 anos atrás. Sabem quem estava lá naquela época? Era ele, o Arizal, Rabbeinu Ari. היה צעיר לימים בן 38. Era Tzair Benhamim, ele era jovem em seus dias, na sua vida, com 38 anos de idade. יושב, נגלו לפניו כל תעלומות. מושך Ele senta para estudar a Torá e todo mundo espiritual era revelado para ele. נשמות, מדבר איתם, רואה את הנפשות על הקברים, יודע מה קורה בכל העולם. Consegue entender através das próprias entidades espirituais o que se passa no mundo da verdade, consegue enxergar as outras camadas dos mundos e saber o que está rolando, o que está acontecendo, como é que as coisas funcionam, e de acordo com isso fazer concertos específicos para a geração. בלי וואטסאפ. Sem WhatsApp. הוא יודע הכל, מה קורה, מה עובר, למעלה, למטה, בשמיים, נשמת האדם, גלגוליו, כל ענייניו, הוא יודע מה קורה. Sabia qual era a encarnação, para quê, por quê, qual o conserto, como fazer, mundos espirituais, sem nenhum aparelho, dispositivo para falar ali o que está acontecendo no mundo, ele já sabia exatamente o que estava acontecendo e como estava acontecendo. תקראו את השבחים שכותב על המערכו, אתה מזדעזע, איזה שבחים הוא כותב עליו. Leiam as atribuições, os elogios que o Marro, que é o aluno do Arizal, dizia sobre o Arizal, vocês vão ficar extasiados. זה רבנו הארי בצד הזה. בצד השני נמצא רבנו משה קורדוברו, הרמ"ק. E do outro lado, o Ramak, na própria geração do Arizal. Lembrando que o Rav Sefikaro também escreveu o Shulchan Aruch na geração do Arizal. בצד השני של הארון. הפוסק של הבית כנסת, אלה שתי המקובלים. באותו בית כנסת, רבנו הארי מפה והרמ"ק מפה. פוסק בית הכנסת, רבי דוד בן זמרה, הרדב"ז. Então o Radbaz era o Rav do Beit Knesset, o Arizal era ali, também fazia parte, o Ramak também fazia parte. Olha que geração. היה רבה של מצרים, גאון הגאונים, יש לו למעלה מ10,000 תשובות בהלכה. היה עשיר גדול, שימש ברבנות בקהילה בקהיר, ואחר כך עלה חינם אין כסף, שימש ברבנות בקהילה בצפת. היה לו... Então esse Rav, ele era o Rav de todo o Egito, do Cairo, tinha muito dinheiro mesmo, respondeu milhares de perguntas na lei judaica e foi o pilar da legislação, da halakha, da lei judaica. ספרייה ענקית הרדב"ז, למעלה מ10,000 תשובות בהלכה היה לו. הרדב"ז. Mais de 10.000 respostas na halakha o Radbaz tinha. פוסק שני של הבית כנסת, המביט, רבי משה מיטרני, גאון. Mabit, mais um que o Rav está trazendo. Tudo isso na época do descobrimento do Brasil, em 1500. גאון גדול. פייטן בית הכנסת, רבי אלעזר אנסקרי, זה שכתב ספר חסידים. Então quem escreveu o Sefer Hassidim era quem cantava no Beit Knesset as orações, o Rabi Azkari. ספר כנסת, רבי אלעזר אנסקרי. Rabi Elazar Azkari. זה שכתב ספר חסידים. Sefer Hassidim era um dos livros que eu também estava querendo trazer aqui para o canal, para a gente poder fazer a leitura e estudo juntos. É um livro bem profundo. ספר יראים. היה גאון הגאונים רבי אלעזר אנסקרי. פעם אחת מספר עליו המערכו שהלכנו 3 ימים לפני ליל העומר. Marcos contou uma história que uma vez estavam andando 3 dias. Calma. מספר עליו המערכו שהלכנו 3 ימים לפני ליל העומר. Antes de Lag Baomer, antes de 33 do Homer, ou seja, do dia 30 até o dia 33 eles estavam andando. הלכנו למירון. Foram para Meron, para onde está enterrado Rabbi Shimon Bar Yochai. רקדנו שם בהילולה של הרשב"י. כל החכמים, הדיינים, נשואי פנים. Ah, tá, sim. Porque em Lag Baomer era feito todo assentimento de fogueiras em prol de Rashbi. Rashbi era Rabbi Shimon Bar Yochai, que é o autor da Kabbalah. Hoje em dia, você pega uma condução e em 2 horas você está lá. Naquela época era uma caminhada de 3 dias, no burro, no camelo, no que fosse. כולם קדושים, שוחטים, נועלים, מוצים. גדולי עולם, זקני הצפת, כולם הגיעו לחגוג עם רבנו הארי את ההילולה של רבי שמעון. Todos vinham para fazer
essa comemoração de Lag BaOmer, junto com o Rabbeinu Ari, e todos eram Moalim, Shohatim, faziam Brit Milá, circuncisão, Shohatim, abate kasher do animal, tinha todo tipo de trabalhos, todos sabiam, todos faziam, era algo, essa era uma geração muito forte. É isso que o Rav está querendo trazer, era uma geração muito, muito poderosa. עזב רבנו הארי את המעגל והלך לרקוד עם רבי אלעזר אסקרי שהיה צעיר אז לימים בן 17 שנה ורקד עם עצמו. כשחזרנו לצפת, אומר המערכו, שאלתי את מורי, מה ראית לעזוב את גדולי הזקנים? Então, no meio dessa comemoração de Lag BaOmer, que estavam todos dançando em volta das fogueiras e tudo, o Rabbeinu Arizal, ele saiu de perto e foi dançar com uma criança de 14 anos. E depois chegou o Marco, o aluno do Arizal, e falou: Rav, qual que foi o motivo que você saiu do lado dos maiores que tinham para dançar com uma criança? של האומה שתתכבד בכבודם ואתה הולך לרקוד לי עם ילד בן 17? Ao invés de você ir respeitar e estar junto ali em honra dos grandes sábios dançando com eles, estando com eles, você foi com uma criança de 17 anos, eu errei. Criança de 17 anos, ele foi dançar. Qual que é o motivo? Isso daí é até uma falta de respeito com os outros que estão lá, não? למה עזבת אותנו והלכת לרקוד איתו? אמר לו רבנו הארי, תאמין לי, גם אני לא יודע, אבל ראיתי שהרשב"י Eles respondeu: acredite em mim, eu também não sei. קם מהקבר ורקד איתו. Mas eu vi com os meus olhos espirituais, Rashbi, o Rabi Shimon Bar Yochai, o espírito do Rabi Shimon dançando com esse Eled, dançando com esse jovem, então eu me juntei para dançar junto. אז אמרתי, אני מעדיף לרקוד עם הרשב"י ויחד איתו. Ele falou: então eu prefiro dançar com o Rashbi junto com o garoto. שתבין איזה נשמה טהורה הוא זה שכתב את הפיוט, ידיד נפש, אהב הרחמן, משוך. Então quem escreveu Yedid Nefesh foi esse garoto de 17 anos que estava dançando com o Rabi Shimon Bar Yochai e o Arizal se juntou à dança. עבדך אל רצונך, ירוץ עבדך כמו אייל. מה ההמשך? השתחווה אל מול עדריך. יש אשכנזים, ידיד נפש. Agora eu vou começar aqui a cantar o Yedid Nefesh em algumas versões. כולם עושים את זה, את השיר הזה, פיוט הזה, אתה מרטיט את הלב הפיוט, מקסים. אתה רואה, הוא כתב את זה, ראשי תיבות הוויה, י' כ' ו' כ'. É incrível o jeito que foi escrito, a cabeça de cada palavra, as iniciais de cada letra de cada palavra vem simbolizar Yud Kei Vav Kei, que é o nome de Deus, nada foi feito à toa, nada foi feito por acaso. והוא כתב את זה מהאהבה שלו לרבנו הארי. E ele escreveu isso do amor que ele teve pela Torá do Arizal. גדולי עולם היו בתוך אותו בית כנסת. אתה יודע מה זה שעת נעילה בבית כנסת הזה? Você consegue entender o poder que tinha nesse Beit HaKnesset, dentro dessa sinagoga? Os maiores, os pilares do que hoje em dia é a Torá estavam só naquela sinagoga? הארי מפה, הרמק מפה, הרדב"ז מפה, המביט מפה, רבי משה מטרני משם. כל גדולי עולם התקבצו בתוך אותו בית כנסת, ואני שואל אתכם, להם לא בא משיח צדקנו. Eu pergunto para vocês, para eles, para essa geração gigantesca citada, o Messias não chegou. אז לצעירי כורדיסטן יבוא משיח צדקנו. Então hoje em dia para nossa própria geração vai vir o Messias. לא באמת. Para os jovens do Kurdistão vão chegar, porque é o público dele, né? Então ele faz junto com piada. נו, let's face it. אז מה? זה גמרא צדיק ח' בבא בתרא, סנהדרין. הגמרא מביאה שמה. אמר עולה היה אחד מהחכמים האמוראים. יתה ולך מיני. יבוא המשיח אבל אני לא אראה אותו. Então disse Ula, o Rav trouxe da Gemara, que Mashiach vai vir e eu não conseguirei ver ele. אמר רבי יוחנן, יתה ולך מיני. יבוא משיח אבל אני לא אראה אותו. Disse também Rabi Yohanan a mesma coisa. Vai vir o Messias e eu não vou conseguir ver ele. אמר רב יוסף, יתה ואחמיני לעיטוב בתולה בקופיתא דחמרי. יבוא המשיח ואני אראה אותו ואני אשב בצל של הצועה של החמור של המשיח. E isso, um Amorá, um sábio da Mishnah, um sábio da Guimará, veio e disse que ele sim vai conseguir vir e ver o Messias, só que em qual nível espiritual esse sábio milenar vai estar do lado do Messias? יבוא המשיח ואני אראה אותו ואני אשב בצל של הצועה.
e ele vai sentar, ele vai estar no nível espiritual na sombra של החמור של המשיח, יבוא המשיח, ואני אראה אותו, ואני אשב בצל של הצועה של eu vou sentar na sombra das fezes החמור של המשיח. da mula de Messias, ou seja, para demonstrar realmente que a diferença entre a alma do Messias, entre o próprio Messias que vai vir e mesmo um sábio da Guemará, então esse é o comparativo que o próprio sábio da Guemará faz entre ele e o Messias. משיח, זכות שלי, העיקר שיבוא. שואל המהר"ל מפראג, Querendo dizer assim, eu não me importo aonde eu vou estar, eu só quero que ele venha, mesmo que eu seja assim um nível tão baixo, eu só quero que ele venha. נצח ישראל, פרק ל"ו, מה הם הבינו מה הוא הבין? הם הבינו למה יבוא משיח, בזכות כמה אנחנו טובים. E o que os sábios da Guemará entenderam? Pelo mérito de que o Messias vai vir, por quão bom nós estaremos. כמה אנחנו טובים? היו דורות הראשונים טובים מאלה. Então, se o comparativo for quem é melhor, as gerações anteriores foram melhores. תמיד הדורות הקודמים יותר טובים מהדורות האלה. Sempre a geração anterior vai ser melhor do que a geração posterior. ירידת הדורות זה מה שנקרא. É a queda das gerações. אבל רב יוסף הבין למה יבוא המשיח לא בזכות כמה אנחנו טובים. Então, Rav Yosef entendeu que o Messias não virá por quão bom nós seremos, por quantos méritos nós teremos. בזכות כמה אנחנו לא רעים. Vai ser sim, por isso, pelo mérito do que a gente não é ruim. Quão não bom nós somos. כמה אנחנו שומרים את העיניים. Quanto a gente... Porque existem dois. Existe a parte, o grupo das mitzvot, dos mandamentos e dos preceitos de fazer, que tem que levantar e fazer. Existe o grupo das mitzvot de não fazer. São 365 não fazer e 248 fazer. Ou seja, tem mais não fazer do que fazer. E aqui o Rav está dizendo, o grande mérito não é o do fazer. O grande mérito é da mitzvah de não fazer. O que for proibido, não fazer o que é proibido. Não comer carne não kasher. Não descumprir o Shabat. Não olhar o que é proibido. לא בקום ועשה בשב ואל תעשה. המציאות של הדור הזה היא כל כך קשה, אין לך דמויות רבניות. A situação dessa geração ela é tão difícil e a gente não tem figuras grandes, de grandes sábios nessa geração mais. להתחקות אחריהם. Para copiar dele, para ter uma grande inspiração, para ter um herói. O Rav diz, nessa geração a gente já não tem mais uma grande figura. כמו בן איש חי, כמו רבי אפרים כהן, כמו רבי יהודה צדקה, כמו מרן הרב עובדיה, הכל נעלם, אתה רואה? Então, queimou é igualzinho no português como. Então, vocês entenderam assim, as figuras como Rabi Tzadka e todos o que ele falou agora. שהדמויות נעלמות, נשאו הם עליהם מנוחות, עזבו אותנו להנחות, אחרי מי נתחכה? Então, todas essas grandes figuras já se foram, agora a gente não tem. O Rav Ovadia Yosef, o Rav Steinman, o Rav Ham Kanevsky foram as últimas. O Hafetz Chaim, o Razonish, todos esses foram os contemporâneos que já se foram. E nesse momento do tempo atual, no presente, agora, a gente não tem mais nenhuma figura para ver, para copiar, para se aconselhar. אז יש חכמים, לא חסר ברוך השם, אבל Existem sábios, não falta, graças a Deus. אתה לא יכול להשוות אותם לדורות הקודמים, Mas você não consegue comparar esses com as gerações anteriores. איזה יראת שמיים, איזה דבקות בבורא, שרפים וחיות הקודש. Eles eram como Sarafim Vechot HaKodesh, são os próprios anjos que enaltecem Hashem todos os dias. São os tipos de anjos diferentes, são esses gigantes que se foram e ficamos como filhos sem pai. אתה יודע מה הם היו? כשהרב יהודה צדקה היה נכנס לפורת יוסף, כולם היו מורידים את הראש, דיינים, חכמים, ראשי אבות בית דין, כולם היו עומדים ונכנעים לפניו. Quando o Rabi Yehuda Tzadka entrava no Beit Knesset, tinha juízes, gigantes da Torá e todo tipo dos cargos mais elevados, todos se levantavam e abaixavam a cabeça pelo respeito gigantesco que tinham por esse grande sábio, pela sua figura. אתה יודע איזה מראה זה היה? משהו מבהיל. היום איפה אתה מוצא את זה? והזימה חוגגת, והפריצות חוגגת, והפלאפון כל דקה יש לך הזדמנות. Então, o Rav critica o telefone que não para de piscar,
e fala sobre as notificações, todo tipo de aplicativo, mídia social e todo tipo de besteira. A pessoa tá sendo puxada o tempo todo, enquanto ela não se protege, ela tá sendo puxada o tempo todo para o que vem a viciar ela em todo tipo de coisas negativas que vão afastar ela do seu serviço divino. Então fica aí um sinal de alerta, um sinal de aviso. Quanto a isso, ainda tem mais da metade da aula do Rav Merelial para terminar, mas o nosso tempo aqui já está se esgotando. E deixem aqui nos comentários se vocês têm interesse da próxima parte, se vocês estão gostando, ou algum outro assunto que também é do interesse dos senhores. É claro que ainda tem muita coisa importante sobre o assunto, sobre o tema do Messias da última geração que o Rav Merelial ainda traz nesse vídeo. Só que aqui o nosso tempo é limitado. Então vamos ficando por aqui. Tudo de bom e até o próximo estudo.